E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu queria que você olhasse aí para o lado. E você está sentindo falta de alguém que não veio hoje? Tá? Então, eu gostaria que você, durante essa semana, que você mandasse uma mensagem para essa pessoa, falando, e aí, por que você não foi no MAG? E para que no próximo MAG seus amigos, nossos amigos possam estar aqui, amém? Isso faz toda a diferença quando a gente se importa com o próximo. A gente tem falado de Atos e a igreja de Atos, ela era uma igreja unida. Ela era uma igreja que se importava com o irmão. Então, às vezes, parece simples, mas tem alguns irmãos nossos que, por algum motivo ou outro, não está aqui. Às vezes é um compromisso, sim, ok, mas às vezes não é só um compromisso. Então, o Senhor quer nos chamar para estar perto dos nossos amigos. Então, se você sentiu falta de alguém aí, é a sua obrigação, em amor, eu falo isso, é a minha obrigação também. Manda uma mensagem e no próximo MAG vai estar todo mundo aqui. Quem crê nisso? Eu creio. Bom, gente, eu estou aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Eu tive uma semana de muitos desafios, eu estou bem sensível. E também tudo isso que foi compartilhado no louvor, algo tremendo, que a gente não perca isso mesmo. A gente não perca esse anseio e esse desejo de estar na presença do Senhor. Então, tenham paciência comigo, se os meus olhos marejarem, se minha voz dá uma falhada, mas é a graça e é o Espírito Santo. Creiam nisso, amém? Então, hoje, gente, eu queria falar com vocês, compartilhar com vocês algo que fala sobre excelência. De como nós podemos ser excelentes. De acordo com o dicionário, a excelência significa fazermos algo com qualidade muito superior. Tipo, o top é a excelência. Você é o melhor em alguma coisa, então você é excelente. E aí, gente, pensa aí em algo que você seja excelente. 2 minutinhos. 2 minutos é muito. 10 segundos para pensar sobre isso. Pensa aí algo que você é excelente. Pensou? E algo que seria excelente para você. Algo que você falasse, se eu tivesse isso, cara, isso ia ser muito excelente. Tá pensando? Tem um monte de coisa, gente? E o que é excelência para você? Porque às vezes a gente quer coisas excelentes, mas a gente nem sabe o que é excelente. Não é? O que é excelência para você? Pensa aí um segundo também, bem rápido. Enfim, gente, existem tantas coisas que são excelentes, Coisas nas quais a gente busca ser excelente, coisas e situações que seriam excelentes para nós. Tem tantas coisas, a gente poderia passar horas listando, Quem fala em uma coisa que seria excelente para você? Quem tem coragem de falar? O que seria excelente para você? Nossa, gente, não precisa brigar. Pode se organizar e falar uma coisa excelente. Ninguém? Fala. Uma coisa excelente para você. Gente, ninguém quer nada excelente. Olha, o salário aumentar, um salário bom. Não é excelente? Nossa, isso aí é extraordinário. Salário sem poder trabalhar. Ué? Parece que a conta não fecha. José. Mais alguma coisa que seria excelente? Gente. Nossa, amiga, a louça estar sempre lavada. Gente, mas muito excelente isso. Para as casadas, Isso faz muito sentido. E mesmo para vocês que é o pai ou a mãe que fala, vai lavar a louça, Seria excelente. Enfim, tem tanta coisa, que poderia ser excelente. Mas agora, gente, queria falar com vocês assim, eu me lembrei, pensando e orando sobre a ministração de hoje, eu me lembrei da ministração que a Maíra trouxe no último encontro de mulheres. Quem não ouviu, ouça. Parece, é encontro de mulheres, Mas, meninos, vocês podem ouvir também, tá bom? Está disponível nas nossas plataformas. Por quê? Porque você não é mulher, mas você vai, uma hora, se deparar com uma. A sua mãe já está lá, a sua namorada, a sua esposa,
aquela que você nem conhece por quem você já ora, um dia ela vai aparecer, a sua irmã, sabe a sua irmã? Aquela que entra lá no teu quarto e que fica mexendo nas suas coisas. Então essa também, ela é uma mulher. Mas eu me lembrei de algo muito tremendo, né? Uma história que o Senhor sempre tem nos levado a ela. E não se preocupe, eu não vou ministrar ela de novo. Mas aí se fosse isso, né, também não tem problema, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Que é a história da mulher samaritana. Vocês lembram da mulher samaritana? A gente tem falado muito sobre ela, né? E que tem a ver, assim, a mulher samaritana em resumo, né? Enfim, vocês já sabem a história, mas era uma mulher que, entre tantas coisas que ela buscava e também das quais ela fugia, existia uma única coisa que era excelente para ela, no final das contas, que era Jesus. Então, ela passou por uma história muito complicada e que ela buscava tanto padrões, ela vivia padrões que não eram o que Deus tinha para ela. Ela entendia que era excelente alguma coisa, mas na verdade, ela foi buscar uma água para matar a sede e ela achava que aquela água era excelente. Mas a água que Jesus tinha para ela, gente, essa sim era excelente, né? Então, o que me levou a pensar é que, para ela, a coisa mais excelente que existia era Jesus. Então, de tudo que a gente possa pensar como excelente, a maior, a coisa mais excelente é Jesus. Põe isso na sua cabeça. Então, eu vou falar só um trechinho da história, né? Só que explica isso. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:13 ao 14. Não é incrível? Jesus fala assim: olha, quem toma dessa água está tomando água, está matando a sede, por sinal. Mas quem tomar da minha água, esse sim vai desfrutar da vida eterna. E aí, isso mexeu muito comigo. Ouvir essas verdades, vocês vão ouvir a ministração depois e vocês vão entender também e ter a mesma experiência talvez. Mas aquela tinha sido uma semana onde eu tinha sido muito cobrada, gente. Né? Talvez como aquela mulher samaritana, né, que saía ao meio-dia, tudo aquilo que a gente destaca, a Maíra destaca muito bem isso, que ela saía ao meio-dia, que era um horário que ninguém ia buscar água, então ela não queria encontrar as pessoas, porque talvez ela ia ser julgada, porque a história dela não era uma história tão legal, né, de se contar, e ela era cobrada e ela se cobrava. Então, quando eu ouvi essa mensagem, foi uma semana onde eu fui muito cobrada, onde eu me lembrei que eu mesma me cobrei muito mesmo. Então eu pensei muito naquela mulher e naquela situação, né? E o que ficou claro naquela história, que o que mais excelente também podia ter, e a maneira que eu posso ser excelente é em Jesus. Não existia outra maneira, não existe outra maneira. Eu posso ter excelência de Jesus, Ele é o excelente, mas eu também posso ser excelente só que nele. Às vezes a gente quer ser excelente em tanta coisa, mas a gente só pode ser excelente em Jesus. Então a gente perde tanto tempo querendo ser o melhor em tanta coisa por nós mesmos e pelas pessoas. A gente quer ser tão bom por nós mesmos e pelas pessoas. E eu posso dizer que naquele dia o Espírito Santo trouxe a luz sobre isso na minha vida, para que eu pudesse identificar qual era a minha vontade e qual era a vontade dele. Então um filme passou na minha cabeça, gente. Enquanto a Maíra falava e eu fui me quebrantando e pensando naquela mulher, um filme passou na minha cabeça sobre tantas coisas assim, né? E veio como flashes mesmo. Vocês já tiveram assim umas coisas que passam várias cenas na cabeça de vocês? Assim, não é muito louco? Vem imagem, vem coisa, e foi isso que aconteceu comigo. Sobre o fato de que não é possível ter excelência em tudo. Deus me mostrou claramente isso, né? E olha só algumas coisas que passaram na minha cabeça. Coisas simples. Eu quero que vocês também vão pensando nas coisas que possam passar na cabeça de vocês. Vou listar aqui. Não dão risada, pode rir também. Enquanto as meninas gastam 300, 400 reais para fazer luzes no cabelo, vocês gastam, não gastam algumas aqui? Não? Tem algumas que gastam. Fiquem sabendo que é caro, meninos. Gente, queria falar, meu cabelo é natural. Eu nunca pintei meu cabelo. Gente, e é muito legal, né, ver as pessoas gastando dinheiro. Eu não preciso gastar dinheiro com isso porque eu sou loira natural. Mas
Tenho mas. Gente, eu tenho um ninho aqui atrás na cabeça. É sério. Eu não vou virar para não ficar lá na câmera, aquelas. Mas depois eu mostro para vocês. Eu tenho um ninho aqui que só meu marido sabe. Meu marido não pode estar aqui. Que só ele sabe como que acorda, gente. Daquele jeito. Então, assim, a verdade é que nada funciona no meu cabelo, gente. Progressiva não funciona. Vocês já ouviram falar de progressivo? Não pega. Óleo de coco não pega. Não funciona, gente. Os produtos mais caros recomendados, eles não funcionam no meu cabelo para esse ninho aqui. Aqui na frente tá até legal, né? Mas o ninho não funciona, não. Ou seja, eu não tenho um cabelo excelente. Meu cabelo não é excelente. Não é, gente. Agora eu quero destacar uma coisa. Claro que eu estou falando de coisas do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, do ponto de vista que para mim seria excelente. E aí eu quero abrir uma observação aqui para vocês. É do nosso ponto de vista que existe comparação. É do nosso. Não é do ponto de vista de Deus que existe comparação. Se isso é bom, se meu cabelo é melhor, se daquele fulano, de Beltrano, se a casa que ele tem, que isso aqui. É do nosso ponto de vista. Então somos nós que determinamos esse ponto de vista de excelência. Deus, não. Sabe por quê? Porque para Deus nós somos únicos. E tem uma coisa mais maravilhosa ainda, que é tudo que Deus faz é bom. Esse ninho aqui é bom. Para Deus é bom. Sabe? Parece uma coisa simples, mas é boa. E sabe que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou ler um versículo para vocês, não precisam abrir. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Gênesis 1:31. Outro versículo que fala, pois tudo, repete aí, tudo. Tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. 1 Timóteo 4:4. Então, gente, tudo que Deus faz é bom. Então, eu vou continuar falando para vocês alguns flashes que vieram na minha cabeça. Eu tenho os olhos claros, eu não sei se alguém acha que isso é legal ou não. Meu marido tem olho claro e eu acho lindo, mas também amo olho de jabuticaba. Todo mundo que tem olho lindo de jabuticaba eu acho lindo. Mas, gente, eu enxergo muito mal. Eu enxergo muito mal e cada vez menos, né? Por uma doença que eu tenho na córnea e ela é progressiva e cada vez eu enxergo menos. Estou de lente, então eu enxergo como águia, mas se eu tiro a lente eu não sei nem quem está perto de mim. Então, assim, gente, essa não é uma situação excelente. Eu tenho um olho verde, sei lá, se isso é bom, meu marido tem, eu acho bonito, mas não enxergo bem. Então, não é uma situação excelente. Gente, eu pratiquei muitos esportes, vocês não têm noção, eu passei minha vida inteira praticando esporte, quer dizer, a vida não, né? A juventude, quando eu era mais novinha. E eu pratiquei todas as modalidades com bola, sem brincadeira. Basquete, handebol, futebol, vôlei. E eu praticava, mas assim, praticava para valer mesmo, competia, viajava e tudo mais. Ia fazer teste, todas essas coisas aí de sonhos, né? Mas, gente, só Deus sabe o quanto eu fui frustrada por não ter virado atleta olímpica. De verdade. Quando eu comecei a parar de jogar, eu ia assistir algum jogo, eu não conseguia assistir, eu mudava de canal, aquilo me irritava. As minhas amigas falavam, se vem ver um jogo. Gente, eu ficava na quadra e eu ficava desesperada porque que eu não estava jogando. Eu sofri uma lesão no meu ombro e handebol foi o último esporte que eu fiz para valer. E aí eu não pude mais, eu não rendia mais, né? Gente, eu tive até um fã, vocês acreditam nisso? Eu jogava futebol teve uma época que era futebol todo final de semana e eu viajava para outras cidades para jogar. E aí tinha aqueles campos de várzea. Quem sabe o que é campo de várzea? Aqueles, né, sabe? Aqueles campos que não tem gol, não tem nada e tal. E sempre tem um boteco perto, não tem? Então, pois é, o meu fã era desse boteco. E aí, um dia eu estava lá jogando, um cara chegou para mim e falou, tiozinho assim, eu venho ver todo domingo você jogar. Deu, não sei o quê. Aí ele falou assim pra mim, eu venho ver você jogar, o seu jeito de jogar me lembra o Juninho Paulista. Ou Pernambuco, não, o Juninho Paulista jogando. Tá, pra eu dar um autógrafo. Enfim, gente, eu não sei o que foi que fez aquele homem fazer aquilo. Eu acho que era o boteco, né? Mas eu não jogava tão bem assim, eu sou baixinha, né? E eu não jogava tão bem, mas eu acredito que foi o que ele bebeu que fez isso, enfim. Mas é só para dizer para vocês que eu me empenhava muito. Mas eu me empenhava muito mesmo, minha vida era isso. E eu não
Gente, eu tô aqui hoje, eu sou outra coisa, eu não sou atleta. Entendeu? Tá passando algumas coisas aí na cabeça de vocês? Eu fiz curso de técnico de edificações, mas eu não tirei meu CREA, então eu não posso assinar plantas de obras, embora fosse capacitada para isso. Eu não fui lá. Eu só não fui lá tirar. Não tirei. Ou seja, não sou uma técnica de edificações excelente. Eu não posso assinar plantas de obra. Eu aprendi a fazer cálculo estrutural de obras pequenas para saber se suporta e tal. Fiz isso, mas se você me perguntar hoje, aonde eu coloco um pilar, num banheiro ou numa mureta, eu não sei. Eu esqueci. Ou seja, eu não sou excelente. Eu fiz design de interiores, mas eu fiz um projeto completo. Projeto completo é hidráulica, elétrica, essas coisas. Eu nunca fiz um projeto completo. E também não gosto, gente. Detalhamento, acho chato, detesto. Mexi com AutoCAD 15 anos na minha vida. Eu odeio AutoCAD, desculpa, não perdão falar odeio, mas eu não gosto mesmo. E assim, eu fico no conceito, eu trabalho com design, mas é uma outra linha. Eu não sou uma designer completa. Mas, gente, pode me contratar, eu faço direitinho. Mas outras coisas, 3D, é muito legal. E no meu antigo trabalho, eu participei de reuniões determinantes para fechar grandes obras. Obras que valiam milhões, assim. Obras que o Brasil inteiro queria fechar. E eu participava dessas reuniões. Eu era o primeiro contato para fechar contratos muito importantes. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Meu salário nunca aumentou por isso. Nunca. Eu fazia, e eu sei que meu trabalho era determinante para várias coisas, mas nunca aumentou. Ou seja, gente, essa não é uma situação excelente. Eu era sempre assistente. Ainda que eu fizesse coisas... Eu não sei se alguém aí trabalha subordinado a alguém, que você faz algo mais que essa pessoa, né? E aí você não é, talvez, valorizado e tudo mais. Não é uma situação excelente. Gente, o Espírito Santo me lembrou isso, vocês acreditam? Foi ele que foi me lembrando, né? Às vezes eu cuido do meu avô, muitos sabem que meu avô tem 99 anos, e eu fico lá às vezes com ele, e sabe, gente, eu não consigo colocar ele na cadeira de rodas para levar no banheiro, não posso chorar. E é muito difícil. E às vezes eu preciso pôr ele na cadeira para levar no banheiro e tal. E eu não fico sempre, mas quando eu preciso ficar e estou sozinha, ele é pesado. E eu falo, vô, não quer ir depois? Precisa ir mesmo, sabe? Assim, tadinho dele, né? Mas eu não consigo. Mas só porque eu oro, eu consigo, tá? Eu consigo pôr ele e levar ele no banheiro. Mas não é uma situação excelente. Eu não sou a enfermeira excelente, eu não sou a netinha excelente, eu falo pro meu avô, será que você não quer ir depois? E ele está apertado, né? Mas porque eu não consigo. Então, realmente não é uma situação excelente. Tenho responsabilidades na administração da minha empresa, da minha família, né? Mas eu não consigo colocar em ordem. Queria dizer, se meu marido estivesse aqui, eu ia dizer para ele que eu ia tentar. Que eu vou tentar, mas eu não está em ordem. E eu preciso, então eu não sou excelente nisso. Gente, eu faço maquiagem, mas só eu sei que eu sei que a minha maquiagem fica borrada, que fica manchado, ainda mais porque eu não enxergo muito bem, né? Mas eu só sei que ficou péssima a hora que eu entro dentro do carro para ir para o lugar, para o casamento da Letícia, certo? Quando eu entro no carro, eu olho, meu Deus. A minha maquiagem é sempre da melhor marca, de verdade, eu invisto nisso. Mas quando eu olho no espelho, ela não parece nem da marca mais excelente, assim, da mais barata, assim, não parece. Não quero citar nomes, mas não parece. Por quê? A minha maquiagem não é perfeita, ela não é excelente, eu não sou maquiadora, mas eu faço e ela não é excelente. Eu falo para minhas amigas, vamos marcar um café semana que vem? Vocês fazem isso? A semana que vem chega, no meio da correria de tudo, o café passa. Ou seja, não é excelente. Eu participei de cursos da FGV com os engenheiros mais renomados, assim, os caras que fizeram os arranha-céus mais importantes da construção civil. E daí? O que adiantou? Não foi uma situação excelente. Eu amo a minha família, eu faço tudo que eu posso, mas eu devo tanto para eles. Você deve? Parece que você faz tanta coisa e com o coração e se empenha tanto, mas você deve. Parece que você está sempre devendo. Você não é excelente. E eu me dedico à minha casa, ao meu marido, às pessoas, mas ainda assim eu não atinjo nem 20% das expectativas deles.
Enfim, naquele dia eu me lembrei de muita coisa, de cobranças minhas, de pessoas, coisas que fizeram que para mim eram mega importantes, coisas que eram referências de excelência para mim. Essas coisas, elas eram referências de excelência para mim. Talvez não seja para você, talvez você tenha referências que são excelentes para você, né? E são coisas assim que eu não alcancei e que eu nem nunca vou alcançar. É um pouco triste, né? Parece que eu estou falando de alguma coisa triste. Poxa, o Espírito Santo me lembrar de coisa triste. Mas eu queria dizer para você, né? O Espírito Santo não estava me lembrando de frustrações e comparações. Mas o propósito de me lembrar era outro. Deus falou claramente aquele dia, gente. Eu ouvi a voz dele, se não audivelmente, mas muito claramente. Ele falando ao meu coração: filha, você não precisa ser excelente em tudo. Só existe uma coisa que você precisa ser excelente, uma coisa que você pode ser excelente, que é em me conhecer. Gente, aquilo abriu a minha mente, sabe? Tipo, eu queria a excelência de tanta coisa que era importante para mim, e o Senhor me dizer: a única coisa que você pode ser excelente, Tassi, é em me buscar. Só existe uma coisa. Então, nessa mesma hora, da mesma maneira que eu vi os flashes de coisas que eram um pouco tristes para mim de lembrar, eu me vi lendo a Bíblia. Foi muito legal, porque eu me vi debruçada na palavra de Deus. Eu me vi com sede de aprender. Eu me vi orando por pessoas. Eu vi as coisas que Deus ia fazer na minha vida. Eu vi que eu estava buscando o Espírito Santo constantemente, né? E eu estava querendo conhecer o Senhor com excelência. Isso me encheu de tanta alegria, gente, de que falar: uau, tem alguma coisa que eu posso ser excelente. Das outras coisas, talvez eu não possa ser excelente em nada, mas nisso eu posso, e eu queria encorajar vocês. Vocês podem ser excelentes, os melhores em buscar ao Senhor, em conhecer a palavra, né? E o peso das minhas frustrações, elas foram embora. Elas foram embora porque isso ficou tão claro para mim, né? E aí eu quero falar para vocês, não que eu não vá fazer mais nada, sabe, gente? Inclusive eu tenho tanto para fazer, mas daquele dia em diante, ainda que em lágrimas, eu oro constantemente ao Espírito Santo: me ajuda. O que eu faço primeiro? Me dá paz para, se eu não conseguir ou algo não dar certo, me dá paz. O que tu queres de mim? Eu pergunto. A partir daquele dia eu passei a perguntar: Senhor, o que eu faço? O que tu queres de mim? E eu pude dizer para mim mesmo: Tassi, está tudo bem se não conseguir. Viu? Está tudo bem se não conseguir. Está tudo bem se você não conquistar. Tassi, os planos de Deus são perfeitos. Eles são diferentes talvez daqueles, mas eles são perfeitos. Tudo bem. Está tudo bem. Nós só precisamos querer ter... nós não precisamos querer ter controle de tudo. Nós não precisamos ficar pensando que o que é bom para a gente, determinar, fazer um checklist, passar a vida inteira correndo atrás de algo excelente que não é aquilo que Deus tem. Entende? Nós precisamos focar tudo em Deus e viver de acordo com o que Ele deseja para nós. Olha o que a palavra diz aqui, o que vai acontecer se você focar em Deus. Em Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção na última parte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente fica muito aí, né? Eu amo a Deus, então as coisas vão cooperar. Mas aqui a palavra fala que se nós vivemos de acordo com o nosso chamado, com o propósito que Ele tem para a nossa vida, a gente precisa se lembrar disso. Nós só precisamos de Jesus. De tudo isso que você possa pensar que é excelente para você, que você sonha muito, a coisa mais importante que deve arder no seu coração é que você precisa de Jesus. Esse tem que ser o nosso maior anseio. Se a faculdade X que Deus tem para você, você vai. Mas se não é essa faculdade, você não vai. E se a sua excelência estiver no relacionamento com Deus, a hora que você não for, tá tudo bem. Você não fica frustrado.
porque você vê a excelência em Deus e nos sonhos dele. Se você quebrar algo na casa de alguém, não se desespere. Peça desculpas, faça o que precisar para arrumar. Sabe quando você derruba um vaso? Tipo, às vezes a gente é meio estabanado, pode quebrar e aí você fica, nossa, né? Ai, errei. Eu, quando era pequenininha, eu ia no supermercado e se eu derrubasse alguma coisa, gente, as pessoas podiam falar para mim o que fosse. Não tem problema, Tassi. Não tem problema, quebrou, você é uma criança. Mas, gente, eu me desesperava, eu me sentia tão culpada. Desde criança eu tinha isso, né? Tipo, eu não erro, tá tudo certo, eu errei, eu quebrei isso. E isso é muito triste. Então, gente, está tudo bem. Eu vou também só quero contar uma outra coisa, eu estou compartilhando bastante da minha vida, né? Eu podia não me expor tanto, mas o Espírito Santo pediu. Aqui, quem já fez prova de carro e moto, aí, sei lá, né? Muitos aqui. E não precisa falar se não quiser, mas alguém aqui já foi reprovado na baliza? Ok? Eu preciso contar para vocês, eu fui reprovada na prova escrita. Quem é reprovado na prova escrita do CFC? Quem? Sabe por quê? Porque eu era tão perfeccionista, mas tão perfeccionista. Gente, eu queria ler o negócio, mesmo feito o curso, eu queria ler e eu queria responder da melhor maneira. Na minha época ainda era, já fazem 16 anos, façam as contas. E eu queria responder perfeitamente. A hora foi passando. E eu, tipo assim, eu queria acertar 100% daquela prova e eu não precisava de 100%. E eu fiquei lá, fazendo. Quando olhou, acabou a hora. E eu não passei, gente. Não, eu não queria enfiar minha cabeça num buraco. Eu estou contando isso para vocês por quê? Porque o meu nível de excelência ele era tão alto que eu perdia com isso. Então, quando o seu nível de excelência ele é muito alto, você perde o bom do Senhor, o ótimo dele. Você fica lá correndo atrás de um negócio que nem precisa. Olha isso, que absurdo. Contei, gente, me expus. Tudo bem. Eu reprovei a minha baliza, foi perfeita, mas a prova escrita eu não passei. Vamos lá. Eu quero dizer que é para a gente se arrepender de viver a vida querendo ser Deus na nossa vida. Tipo, dizer aquilo que é bom, o que eu faço é melhor, o que eu tenho para mim é melhor, sendo que isso é Deus quem tem para nós. A gente tem que se arrepender de dizer o que é excelente para a gente. A gente tem que se arrepender disso. Talvez a gente faz isso ainda baseado na vida de outras pessoas. Chegou o tempo de se arrepender, de ficar comparando. Porque isso, porque o fulano tem isso, porque, ai, que legal, aquele lugar é top, não sei o que, aquele carro é maravilhoso. Cara, é excelente aquele carro, mas é isso que Deus tem para você? Para de ficar comparando a vida. Né? O Senhor quer que a gente se arrependa disso, de querer essa excelência que não vem dEle. Porque somente Ele sabe. Busque nele descobrir. Converse com o Senhor. Pergunte o que o Senhor tem para você. Né? Se arrependa mesmo de viver assim. Para aqueles que te cobram, diga com amor. Porque como no começo eu disse, eu sou muito cobrada e tal. E vocês também são muito cobrados. Nós cobramos muito as pessoas. Mas diga em amor para essas pessoas. Quando você não consegue fazer alguma coisa, diga: eu não consigo. Diga também: eu não preciso conseguir. Às vezes as pessoas querem coisas de nós que nós não precisamos conseguir, que o Senhor não pediu para que a gente conseguisse. Então você pode dizer: eu não preciso conseguir fazer isso. Seja para quem for, diga em amor: eu não preciso. Quando você diz, porque uma coisa é dizer: eu não vou fazer. Na verdade você sabe que é porque não consegue, né? Mas você fala: eu não vou fazer. Não, seja sincero, fala: eu não vou fazer porque eu não consigo fazer. E peça ajuda e tudo mais. Mas seja sincero, sabe? E você não precisa. Tem coisas que você não precisa fazer, porque nós temos limitações. Eu passei minha vida querendo ser perfeita. Sempre quis ser perfeita. Mas eu nunca vou ser. Eu nunca fui e eu nunca vou ser perfeita. Está tudo bem. Que não deu certo. Está tudo bem. Né? Não que não tenhamos que fazer tudo com amor, nos empenhar ao máximo. Inclusive, gente, a gente tem que se empenhar muito.
Uma das coisas mais importantes é fazer tudo com amor e tudo com qualidade, mas nós precisamos lembrar que o Senhor sonda as intenções do nosso coração. O porquê que você quer ser tão excelente nisso? O porquê que você é bom nisso? Por que você quer servir tanto essa pessoa? O Senhor sonda o nosso coração. É muito bom ser excelente, buscar, fazer com amor, mas lembre-se que o Senhor sonda a intenção do coração. Né? A palavra de Deus diz em Salmo 139, ele fala lá no 23 ao 24, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim uma conduta, algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, o Senhor sonda o teu coração, sabe por que você está querendo isso, precisa disso, precisa daquilo. Então busque nele. Então nós precisamos refletir em que nós temos buscado ser excelentes. No quê? Né? Você está estudando, está buscando excelência, é o primeiro da sala, você estuda que nem doido, mas isso te rouba algo? Nessa sua busca insana por ser tão bom, tempo, energia. Você pode tirar 10 fazendo menos? Você já se perguntou isso? Às vezes a gente pode tirar 10 fazendo menos. Eu podia ter passado naquela prova sem perder o... Gente, eu sabia, pelo amor de Deus, eu sabia. Ainda mais antigamente, talvez era ainda mais fácil. Aquelas plaquinhas, aquelas coisas. Pô, eu estava com vontade de tirar a habilitação. Lógico que eu sabia. Mas eu quis ser tão excelente, eu quis fazer... Pra quê? Sabe, pra quê? Então eu devia ter respondido rápido, ido embora para minha casa, comer alguma coisa e estava tudo certo. Mas eu não passei, eu tive que pagar de novo. E aí, o que eu estou falando aqui, então assim, você faz alguma coisa que você quer tirar 10, ótimo, você vai tirar 10, você vai ser reconhecido. Mas dá para tirar 10 fazendo um pouco menos? Pensa, se pergunte. Você perde tanto tempo fazendo uma coisa, seja mais prático, peça para o Senhor te dar praticidade para aquilo, te dar capacidade e Ele vai dar. Então, gente, ore, quer tirar 10? Ótimo, mas ore por isso. Fale, de que maneira? Só trabalha muito, a sua dedicação é excelente para o seu trabalho, mas isso rouba alguma coisa? Ore, pense, né? Rouba algo que Deus tem sonhado para você, tipo num tempo um pouquinho mais leve assim, sabe? Pensa aí, peça para o Senhor te revelar isso. Essa excelência nos afasta ou nos aproxima de Deus? É sério, parece simples, mas é verdade. Às vezes a gente corre tanto atrás das coisas que o Senhor não pediu e nós estamos nos afastando dele. Eu não sei porque os nossos amigos de repente podem não estar aqui, ou porque muitas vezes a gente mesmo não está aqui por algo excelente. É algo tão excelente assim, se não é um compromisso e você abre mão, sei lá, de aprender, de ler a Bíblia, será que é tão excelente assim? É a excelência que Deus tem para você? Então pensa o que tem roubado isso, a excelência do Senhor na sua vida. Né? Então, nós vemos Deus ser excelente em tantas coisas simples, sabe, gente? Ele é excelente no ar que nós respiramos e isso é simples para Deus. E isso é simples para nós. Não chega lá um boleto no final do mês, ar que você respira, X reais. É simples para Deus dar ar para a gente respirar. E Ele faz isso em coisas simples, né? Então alinhe isso com Deus através da palavra, através da oração, através de andar com alguém que é mais maduro que você espiritualmente, alguém que anda com alguém que ora também. Fala, eu quero andar assim, você servir e amar, estar próximo de todo mundo, esse é o objetivo do Senhor, que nós precisamos alcançar as pessoas. Mas andar, abrir a sua vida, dividir, faça isso com alguém que ora. E se essa pessoa não ora, seja você o agente de mudança na vida dela, para ela ser excelente em oração. Talvez, se você perceber que teu amigo não está orando tanto, chame ele para orar, né? Então, tudo isso a gente tem que buscar em Deus, em oração, e o Senhor vai nos revelar o que é excelente. Que essa noite nós sejamos libertos de achar que nós devemos ser perfeitos em tudo. Que vocês sejam libertos disso, que tenha que ser perfeito para nós, do nosso ponto de vista, que com isso, se a gente não é assim, a nossa história de vida está devendo para a gente, que nem eu falei, né, de ficar frustrado, tipo, então não é excelente, a minha vida deve para mim, eu devo para as pessoas, né, porque eu não atinjo as expectativas delas, e Deus deve para nós.
Às vezes a gente pensa que Deus deve para nós e Ele não deve nada. Ele já deu tudo o que Ele tinha. Só a morte de Jesus e o sangue na cruz, aquilo que Ele fez por nós, deveria ser o suficiente para a gente estar satisfeito. Eu digo, sabe, a gente devia, sei lá, de repente não precisava nem se alimentar, se você fosse parar para pensar, porque tudo Ele já deu. Ele é o pão da vida. Então, pra gente, o Senhor quer trazer isso ao nosso coração. Que a gente possa ser liberto dessa mentira, sabe? Que você precisa ser excelente, que você precisa ser o melhor em tudo que você faz. Não, nós precisamos fazer e viver a excelência do Senhor para nós. De novo, só existe algo em que certamente podemos ser excelentes, que é buscar saber mais sobre Deus, conhecer a sua palavra através da Bíblia, pois só assim vamos encontrar sonhos e planos excelentes dele para nós e cumprir com excelência o chamado que ele tem. Então, gente, a gente pode descobrir a excelência do Senhor na nossa vida a partir do momento que nós orarmos e nós buscarmos. E aí Ele vai revelar os sonhos, Ele vai revelar os planos. Tudo de Deus é tão excelente. A Bíblia fala que tudo que Ele faz é bom. Então, os planos que Ele tem para nós, tudo isso é muito perfeito. Então, assim, se tem uma coisa que é para a gente falar, olha, você pode até, vamos até competir se precisar. Ó, amiga, li mais a Bíblia que você, hein? Tipo, não importa a minha maquiagem. Não importa o meu carro. Se meu carro é velho, se eu nem tenho carro, se eu não posso nem pagar o Uber, nem nada disso. Mas se você conhecer a palavra como você deve, você pode se vangloriar disso. Você pode dizer, eu sou excelente em algo e eu quero ser excelente nisso. Porque o Senhor vai revelar. E vocês irão descobrir sonhos e tudo aquilo que Ele tem, né? Então a gente precisa viver assim. E nada disso a gente precisa fazer sozinho, viu, gente? Nada disso. O Espírito Santo está disponível e Ele quer fazer isso. Ele quer te ajudar a ler mais a Bíblia, Ele quer te ajudar a ler livros, Ele quer te ajudar a procurar um discipulador, Ele quer te ajudar a você entender, quando alguém te exortar em amor, o Espírito Santo quer te ajudar a interpretar isso. Ele quer te ajudar e te usar para alcançar outras pessoas. Então, você não precisa fazer nada sozinho, porque parece que aí fica difícil, né? Mas não é. É só querer dar o primeiro passo, seja como for, com Deus, está tudo bem. Não tem nada errado. Eu me lembrei de uma música do Arraiz, eu não sei se vocês conhecem, que chama Mais. E eu queria ler só um trechinho para vocês, e depois eu queria que vocês buscassem em casa, escutar essa música, Mais. Mas com esse entendimento do que eu estou falando, do que a gente está compartilhando hoje. Essa música fala assim, vou falar uma partezinha. Fala, sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou filho, eu sou teu. Então, aqui fala que nós não somos perdedores, fala que nós somos vencedores, sendo que eu sempre fui o segundo. Sabe, gente, eu sempre me senti assim. Eu sempre me senti assim, a segunda. Eu sempre me senti, em tudo que eu vivi, eu me senti a segunda. Mas em Cristo eu fui encontrada. Eu fui encontrada com uma mulher samaritana, eu fui encontrada. Então eu não sou a segunda. Quando Ele me encontrou, Ele me disse, você é minha amiga. Ele me falou, você não é mais estranha. Ele disse, você não me deve nada. Você não me deve nada. O Senhor me diz isso. E Ele diz, você é minha. E eu sou dele. Entendeu? Então, o Senhor nos garante isso. Quem já se sentiu segundo aqui? Né? Tem uma escolha de alguém, você é o segundo. Tem uma coisa, vai aumentar o salário de alguém? Você não é a próxima opção. A gente vai passar a vida. As pessoas vão fazer muitas coisas que vão fazer com que a gente se sinta segundo. A gente pode ser traído, a gente pode perder muitas coisas. E isso é profundo, isso machuca a gente. Mas a gente precisa lembrar, e o Espírito Santo quer lembrar hoje aqui, que para Deus você é o primeiro. Para Deus eu sou a primeira. Para Deus, ninguém aqui é segundo. Você tem um nome e o seu nome está escrito no livro da vida e na palma de Jesus. Está escrito lá, então você é o primeiro. Ele se importa com os seus sonhos, Ele se importa com você. Então, coloca isso no teu coração, você não é o segundo. Amém? Então chega, gente.
Eu queria que a gente tivesse sentimento de chega de sermos jovens, uma igreja que se orgulha de correr atrás de tantas coisas. Nós temos orgulho de correr atrás de tantas coisas. Eu consegui isso, mas eu estou vendo isso, mas a minha semana foi isso, mas não sei o quê. A gente se orgulha tanto disso, mas quando a gente deveria se orgulhar de buscar a Deus, é isso que tem que causar orgulho em nós, né? Então a gente fica tentando ser perfeito. Chega de tentarmos sermos perfeitos com coisas que nós não fomos chamados para ser. De correr atrás de conquistar coisas que nós nem precisamos. Precisamos focar em Jesus, precisamos olhar para o alvo, na certeza que enquanto nós estamos focados e caminhando, todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Foca em Jesus e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus nos garante isso, não garante? Tem versículos que nos comprovam isso. Busquem primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Já repararam que a gente vê a perfeição do nosso ponto de vista como sendo algo maravilhoso? Vocês já repararam isso? Que a gente olha, se é perfeito, é maravilhoso? Parece que, né? É lógico, né, Tassi? Mas mas isso é do nosso ponto de vista. Isso não é do ponto de vista de Deus. Então a gente vê isso como maravilhoso, a gente vê a perfeição como foco, como objetivo, sendo que o único perfeito é Jesus, que veio ao mundo como homem e não negociou nada. Ele não negociou nada para cumprir o seu propósito. Ele não tinha intenção que as pessoas o entendessem com perfeição. Vocês já pensaram nisso? Jesus não estava preocupado se as pessoas iam entender com perfeição aquilo que ele estava dizendo. Ele não ficava voltando para explicar de novo, ele voltava, ele falava. Porque sabe o que ele não queria? Ele não queria que a interpretação fosse perfeita. Ele não queria isso. Sabe o que ele queria? Que as pessoas pudessem crer. Que as pessoas pudessem crer para viver aquilo que ele tinha para elas. Era só para crer, não era para entender muita coisa não. A gente não tem que saber os detalhes de como Deus vai fazer as coisas nas nossas vidas. Nós precisamos crer, somente crer, né? E a gente cria um padrão de perfeição tão absurdo, diferente daquilo que Deus tem de perfeito para nós. Vocês já repararam que alguns de nós têm orgulho de dizer, eu tenho toque? Alguém já reparou isso? Que a gente fala assim, eu tenho toque, quando queremos dizer que algo não está perfeito e poderíamos fazer melhor, que poderia ser melhor que aquilo, então a gente fala, eu tenho toque, não posso ver isso desse jeito. Para quem não sabe, toque é um transtorno psiquiátrico de ansiedade que tem como principal característica a presença de crises recorrentes, de obsessões e compulsões, geralmente ligadas à organização. Então, quem tem toque, gente, ela tem isso. Não é uma coisinha, eu tenho toque. Eu já fiz isso muitas vezes, eu preciso confessar. Eu fiz muitas vezes para criticar algo como não sendo bom. Eu queria ser perfeita, então eu dizia, eu tenho toque, não posso ver esses quadros tortos na parede. Tipo, como assim, né? E pode ser até que a gente tenha toque mesmo. Pode ser que, né, o nosso nível de ansiedade, que a gente precise ser tratado nisso, não tem problema, é algo que é atípico, mas pode ser que seja verdade. Mas isso deveria ser motivo de oração e libertação, motivo de orarmos por cura e não de orgulho. Sabe, ter orgulho de ter toque, de, então, eu sou perfeita. Como se alguém, é porque eu sou perfeita, então eu tenho toque. Nossa, ela é tão perfeita que não consegue ver desorganizado. Não, ora por isso. Seja mais leve. Eu preciso ser mais leve. E essa mensagem o Senhor trouxe para mim. Para que eu quero fazer as coisas com excelência. As minhas amigas sabem o quanto eu prezo por isso. De servir as pessoas com excelência, ok, isso é uma coisa, mas querer que esteja tudo redondinho, tudo certo e me incomodar tanto com as coisas, isso a gente tem que orar, sabe? Enfim, o Senhor tem nos chamado para sermos leves. O Senhor tem nos chamado para respirar, para descansar nas suas asas, para não andarmos ansiosos com coisa alguma. Ele tem nos chamados para respirar o ar que Ele tem para nós. Então, a gente precisa ser temente, que não significa ter medo.
né? A definição de quem teme ao Senhor é alguém que tem medo de ficar longe dele e não medo dele, sabe? A gente precisa ser temente ao Senhor e a gente precisa estar focado onde nós devemos estar. E a gente precisa desejar, nós precisamos buscar, né, conquistar coisas excelentes e atingirmos a perfeição. Mas isso é encontrar em Deus sabedoria para desfrutarmos de tudo que Ele tem para nós. Que é infinitamente mais do que nossa finita vontade. Tudo que você pensou aí no começo como excelente para você, o que o Senhor tem para você, a palavra de Deus garante que é infinitamente maior. Tudo que eu tenho como excelência, o Senhor tem para mim infinitamente mais. E lembram de Salomão? Lembra da história de Salomão que, autorizado por Deus a pedir tudo o que quisesse, Salomão foi autorizado por ele, peça o que quiser. Eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir, ou melhor, vocês podem abrir. 2 Crônicas do 1, do 7 ao 12. Enquanto isso eu vou tomar uma água, falando bastante. Vocês acharam? 2 Crônicas 1, 7 ao 12. Posso ler? Posso? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirma-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante a este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Sabedoria e conhecimento. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração e não me pedisses riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, te darei bens e honra, quais não tem nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Então o Senhor prometeu a Salomão. Ele deu total aval, pede o que quiser. Mas Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Que essa noite nós possamos entregar aos pés de Jesus tudo aquilo que não tem valor para Ele. Que possamos pedir e receber sabedoria através do Espírito Santo e passemos a viver uma vida cheia de convicção. Que se estamos com Cristo, tudo será da maneira como deve ser. Que o que venhamos buscar, fazer com excelência, glorifique ao Pai e não a nós mesmos. Então eu queria que você ficasse em pé nessa hora. Sabe, gente, são dias onde o Senhor tem nos chamado para olhar coisas que são além daquilo que são os nossos sonhos, conquistas materiais, sonhos, pessoas próximas a nós, às vezes até alguém que você ama muito, mas o Senhor tem nos chamado para viver uma vida de sabedoria e de conhecimento, que com isso nós vamos alcançar outras pessoas, nós vamos viver o propósito de Deus, nós vamos desfrutar da tua graça e da tua misericórdia. Deus não está aqui pedindo para que você só trabalhe para Ele, que você só alcance pessoas para Ele. Ele está interessado em você.